Vamos lá, pessoal, para uma aula é um conteúdo super importante. Química para quem acha que é ruim. Como sair da maior dificuldade ali para quem tira quase zero e conseguir suas notas para uma classificação. Química, pessoal, vocês se assustam muito, mas a gente precisa prestar atenção em várias questões, além de como estudar, diferente de biologia. Então, são métodos de estudo um pouco diferentes e vocês precisam prestar atenção nisso. Para quem não me conhece, sou o professor João Urbano e ajudo estudantes a passarem nos principais vestibulares particulares de medicina de todo o Brasil. E biologia e química, que são dois conteúdos fundamentais no meu curso, são conteúdos e matérias que valem muito, uma porcentagem muito grande de todas as notas, né? Alguns vestibulares chega a 50% da nota total da prova, 40%, 30%. Se a gente for colocar isso no papel, gente, é muita coisa para apenas duas matérias. Então, precisa dar um enfoque, uma atenção diferenciada. E, geralmente, muitas vezes, os alunos não pensam nisso. Não pensam em ver quais matérias que vão pontuar mais na sua prova, quais, dentro daquelas matérias, quais conteúdos que vão pontuar mais, que são mais frequentes. Vocês não fazem isso. E dentro daqueles conteúdos, quais conteúdos são mais fáceis de ganhar pontos e mais difíceis? E aqui eu já vou antecipar, eu tenho um roteiro aqui que eu geralmente sigo, né? Eu faço um roteiro antes de gravar essas aulas, né? Esses vídeos, mas eu já vou antecipar. O aluno vai muito assustado em química e pesa muito isso na cabeça de vocês. Eu sempre passei por isso quando eu tinha a idade de vocês, na parte de estequiometria. Eu, pessoal, lá no colégio, eu demorei um tempo, e eu era bom de matemática, hein? Eu demorei um tempo para entender essa relação estequiométrica, tá? E isso foi me assustando. Só que química tem vários outros assuntos que são importantes, que caem bastante e dá para ganhar pontos. Dá para ganhar pontos de uma maneira mais fácil. Só que se você não estuda da maneira correta, acaba perdendo tempo, acaba não revendo e vendo de forma adequada esses assuntos, pensa que é só estequiometria, e às vezes em algumas provas, na maioria das provas, pessoal, a parte de cálculos químicos, cálculos estequiométricos, não é difícil. Então é cobrado esse assunto que a gente já sabe que para vocês que é difícil, mas em muitas provas é cobrado no nível mais baixo. E aí, acabei de conversar com uma aluna, vocês ficam fazendo exercícios e listas de exercícios que o cursinho, o colégio ou o livro sugere, que às vezes estão num nível muito superior. Vou dar um exemplo que acontece bastante, né? Quando a gente fala de cálculos químicos, ali tem as contas mais básicas de mol, depois vão para os cálculos estequiométricos, em que você relaciona ali reagentes e produtos. Dentro desses cálculos estequiométricos, a gente tem ali reações com reagentes em excesso, reagentes limitantes, pureza, porcentagem de rendimento das reações, que já são coisas mais complexas. Isso de ter pureza, rendimento, são em provas que nem todas cobram. Algumas provas cobram no nível mais baixo. Se você não percebe isso, o que acontece na prova que você quer fazer, no vestibular que você quer fazer, você vai estar lá se frustrando, se dedicando para entender um conteúdo num nível muito mais alto, se frustrando algumas vezes se não conseguir atingir aquele conteúdo, assustando, e quando for ver, na prova nem precisava disso tudo, tá? Então, precisa ter esse cuidado na hora dos estudos. E uma coisa que ninguém faz, essa mesma aluna me destacou agora, eu sei que acontece isso, né? Mas o cursinho dela também não destacava isso. Os cursinhos não estão ali, a maior parte das vezes, para trabalhar isso em vestibulares particulares concorridos de medicina. Eu sei disso, e essa ideia e esse jogo que eu proponho aqui para vocês. Né? Quem estiver assistindo no YouTube, em qualquer outra rede social, provavelmente esse vídeo longo vai estar principalmente no YouTube. No meu curso, eu faço esse olhar mais específico. Você que está aí estudando e está assistindo esse vídeo e não me conhecia, tem que pensar dessa forma específica, tá? Porque senão perde tempo, perde ponto e não consegue o seu objetivo. Mas vamos lá, para o roteiro lá que eu tenho. Uma das primeiras coisas que eu queria falar em relação
por exemplo, a estequiometria, gente, antes de tentar fazer as questões mais difíceis, vocês têm que entender uma lógica ali, tá? Uma base lógica e matemática de interpretação que, o que acontece? E eu vejo isso em muitos professores, assisto às vezes videoaulas de outros professores para avaliar e criticar e ver como que é, e às vezes alguns para aprender, que ele pode ter um método melhor do que o que eu vinha aplicando, já fiz isso várias vezes, eu sempre estou aprendendo e com outros professores muitas vezes, tá? Nós, professores, e eu vejo isso nas redes sociais, eu não faço isso, cada hora, esses exercícios de estequiometria, cada hora dá para resolver por um caminho e por métodos diferentes. Então, se vocês forem assistir vários professores, ou mesmo o mesmo professor lá do colégio, uma hora ele vai resolver por um caminho, na outra hora ele vai resolver por outro caminho, uma hora ele vai usar mol, outra hora ele vai usar massa, outra hora ele vai usar volume, outra hora ele vai misturar, porque a gente consegue fazer isso, tá? Só que na cabeça de vocês fica parecendo que cada hora é um negócio totalmente diferente. Pode abrir o livro de vocês e vai estar lá. Exercício ou conteúdo, quando for mol, volume, volume massa. Cada tópico tem um, fica parecendo que você precisa saber todos. E não precisa saber de todos, só precisa saber de um. Que geralmente eu faço mol. Então, se vocês que estão com dificuldade com estequiometria, cada hora assistir uma videoaula de um professor diferente, ou se o seu professor lá na escola, no cursinho, cada hora ensina pelo caminho mais rápido, que é mais rápido para ele, talvez, obviamente, seja mais eficiente, para eles professores, vocês vão continuar perdidos. Uma das coisas é que vocês têm que ter a base, né? Eu tenho vídeos aqui no YouTube sobre isso, no meu curso eu falo muito sobre isso, então aprendam a base. É sempre o mesmo beabá, sempre o mesmo beabá. Vão dar a informação de uma substância, vão perguntar sobre a outra, vocês têm que ver quando eu tenho tanto dessa substância, quanto eu vou produzir da outra. Vão te dar 3 ovos, eu sei que eu faço um bolo, então quando eu tiver 9 ovos, eu sei que eu tenho que fazer 3 bolos. É sempre isso, tá? Só essa troca aí, que no começo, e para quem tem dúvida, é difícil, e aí vocês vão se assustando. Mas, também de novo, fugindo aqui do meu roteiro, pessoal, tem outras coisas que são muito mais fáceis. Quais? Substâncias, por exemplo, muitos exercícios falam de separação de substâncias. Cai. E vocês passam um ano inteiro nas contas e esquecem de estudar. Então tem que ver se na prova que você vai fazer, separação de substâncias, peneiração, levigação, sei lá, decantação, fracionamento, né? Meu Deus, dissolução fracionada. Isso. É super simples e é mais teórico. Outro conteúdo que vai cair na sua prova, química orgânica, a parte das funções. Quase todas as provas caem nessa molécula, qual função orgânica está representada, ou quais funções orgânicas tem nessa molécula. Aí vão te dar uma molécula enorme, que você vai se assustar, mas não tem nada que se assustar, é só localizar naquele desenho, onde é um álcool, onde é um aldeído, ácido carboxílico, cetona, éter, enol, isso, amina, amida. É fácil localizar isso? É uma página, gente, é uma página, não é uma folha frente e verso, é uma página. Você faz o resumo, álcool, como é que é? Quando tem tracinho OH. Ácido carboxílico, quando tem tracinho C dupla OH. Só isso. Só que o que acontece? Vocês se assustam tanto com os outros assuntos que envolvem conta e esquecem dessa questão e chega lá na prova e erra essa bobagem. Porque, sinceramente, é uma bobagem. Desde que você saiba que vai cair. Sabendo que vai cair, você estuda. Sabendo que vai cair, você estuda e revisa. Sabendo que vai cair, você estuda, revisa ao longo do ano e revisa na véspera. Pronto, se é um assunto que vocês têm que revisar na véspera de qualquer prova, é só função orgânica. Mas na minha prova cai um pouquinho mais difícil. Cai reações orgânicas. Tudo bem, é um pouquinho mais difícil. Até vamos considerar que é bem mais difícil, mas já não envolve matemática. E se você sabe que cai, vai atrás e estuda. Né? Então, tem vários assuntos. Vou ver se eu estou aberto aqui uma coisa. Está fechado, mas eu vou abrir novamente aqui. Estava aberto agora há pouco, eu acabei fechando.
Mas enquanto isso eu vou falando aqui, tá? E seguindo. Tem vários e vários assuntos da química que não envolvem a matemática, que são importantes se vocês precisam ganhar pontos, tá? Outros que envolvem matemática e também precisa ganhar pontos porque são importantes. Vou dar outro exemplo: soluções. Soluções químicas, né? Quando você mistura soluto, solvente, forma uma solução, uma mistura homogênea. É um assunto que cai, é um assunto que envolve matemática, não é fácil e também exige estudo, mas cai. Vamos pegar outro assunto das provas que eu analiso, né? Um assunto que sabe que os alunos negligenciam muito, muito, muito. Ligação química, pessoal. Ligação química, deixa eu mudar aqui a tela. Ligação química é um assunto que a gente vê no começo, depois de ver tabela periódica, ali a gente começa a ver ligação química. Então, ali, abril, maio do primeiro ano do ensino médio. O cursinho, o colégio vai rever no terceiro ano, em uma semana, em fevereiro. A galera de fevereiro já deve estar vendo aí. O cursinho vai rever também bem rápido no começo do ano. E passa o ano inteiro. Passou o ano inteiro. E a gente esquece de rever lá ligação iônica, covalente, metálica, ponte de hidrogênio sempre cai, ligação covalente, de polo, perdão, e de polo instantâneo de polo induzido. 6 ligaçõezinhas que precisa decorar e entender que tipo de exercício cai. E, gente, sempre cai. Pronto, fugiu da matemática. Sou muito ruim na matemática. Vamos fugir um pouco da matemática. Vamos ganhar pontos na química. Já dei 3 assuntos aqui e que caem, hein? Química orgânica, ligações químicas. Falei outro, agora fugiu da minha cabeça. Não lembro. Acho que só foram esses 2 mesmo, que não tem matemática, tá? Ligações químicas e química orgânica. Mas vou dar outros. Isomeria. Pessoal, isomeria. Pouquíssimos alunos eu vejo terem dificuldade com isomeria, tá? Poucos. Muitas vezes vocês entendem. Isomeria plana, isomeria espacial, isomeria ótica lá. Vocês entendem. Só que qual que é a questão? Entendeu, aprendeu, tem que rever, porque isomeria sempre cai. Então, olha aqui o que eu estou mostrando. Eu estou falando de conteúdos importantes que dá para fugir da matemática, e quando o aluno pensa em química, não sei se você se identifica, mas eu me identifico, João, com 17, 18 anos, não lembro quando eu fiz o vestibular, que idade que eu tinha, acho que 17, eu me identificava super, né? Química conta. E aí no terceiro ano eu já entendi a lógica e já estava ok, já ia bem, na verdade. Mas no primeiro ano, que eu vi no primeiro ano de estequiometria, meu Deus do céu. Eu lembro da cara da professora, ela falando, eu não entendendo patavinas. E depois que eu peguei, falei, é só isso? Mas eu tinha facilidade, sempre tive facilidade em matemática. Então, tem conteúdos que não tem matemática, que a gente esquece, que dá para estudar num tempo super curto, estequiometria e soluções não, é um tempo longo, tem que se dedicar mais, mas que aqui você ganha ponto também. Então tem que adotar essas estratégias, senão a gente fica só fazendo conta nos cálculos químicos, na termoquímica, que às vezes alguns alunos sofrem, nos gases ideais, que geralmente vocês gostam, PVT, Povotol, PVNRT, né? Onde mais? Equilíbrio químico, que tem uma parte de conta e outra parte sem, né? A parte de conta é mais chatinha. Então, gente, tem vários assuntos da química que não exigem conta. pH, por exemplo, exige conta, exige log, que geralmente os alunos assustam, mas é super fácil. As questões de pH da maioria dos vestibulares são super, super fáceis. Nem tem, mas tem log. Nem tem conta complexa com log. Tem aquele log lá, qual é o pH quando a concentração é 10 a menos 3, concentração de íons H+, é 3. É só tirar o menos do expoente, é 3 só. Pronto, é só isso que você tem que responder. Então, a gente precisa respirar, esquecer esse medo, separar a parte da matemática que pode estar afetando. Vamos discutir isso depois e ver quais assuntos que são importantes para você conquistar pontos. Não é importante no ensino médio, não é o tempo maior que você vai dedicar ao ensino médio. Então, vamos lá. Ligação química, que vê lá no começo do ensino médio, que às vezes o aluno fala, pô, mas tem tantos assuntos que eu estou vendo agora, eletrólise, pilha, polímeros.
e esqueceu e perde ponto lá na ligaçãozinha química. Bobinho, bobinho. As questões que caem geralmente são mais simples, tá? É lógico que tem uma hora ou outra, pode cair uma questão difícil, mas a tendência é que sejam questões mais simples do aluno aprender. Se vocês não pensam nisso como estratégia ao longo do ano, vocês vão reproduzindo o que o cursinho vai ver, o cursinho vai acabar o ano vendo eletrólise, vendo pilha, vendo polímero, e você vai falar, putz, que negócio difícil, vai fazer a prova, o que que cai? O que viu lá no começo do ano de ligação química. É uma culpa do cursinho? Não sei se é tanto culpa, tá? Mas é a proposta do cursinho e de uma revisão. Ele vê o conteúdo inteiro e tem que ver, porque ele não sabe que prova que você vai fazer. Ele vê o conteúdo inteiro e acaba o ano, beleza. E aí você vai preparado. Só que desse conteúdo inteiro você não precisa de tudo. Você, aluno, você, estudante, precisa dessa experiência, expertise de falar, eu não preciso disso, eu preciso daquilo. Eu estou vendo aqui na minha prova que eu não preciso disso tanto. Eu não preciso ficar fera nos polímeros todos, decorar os polímeros às vezes, tem muito professor que gosta ainda que vocês decorem um monte de coisa. Eu sempre fui ruim em decorar as coisas. Então, essa parte de decorar também sempre foi ruim. Eu nunca evidenciei para os meus alunos. Mas tem professor que fala, não, decore isso daqui, decora como é que é o monômero do Teflon, sei lá, tanto faz. Tudo bem? Então, separem, vejam quais assuntos caem na prova de vocês e para vocês quais que são mais fáceis de conseguir ponto, quais mais difíceis, tá? Tem assuntos que não são difíceis, são rápidos de estudar e fáceis de estudar. Deixa eu ver onde está o meu roteiro aqui, que eu já fugi totalmente. Falei um pouco, né? Estava anotado aqui para eu falar desse trauma, essa questão com os cálculos químicos, estequiometria, mas um pouco não é culpa de vocês. É o professor que cada hora, isso daqui eu não estou criticando o professor não, tá? Apesar de merecerem críticas. O professor pode ser ótimo, mas se ele faz isso com vocês, nesse assunto ele não está sendo bom, tá? Ele pode ser bom nos outros assuntos. Se o professor cada hora resolve de um jeito, ele não está sendo bom. Com os meus alunos, só depois que o aluno entendeu, aí a gente avança para outras formas de resolver. Com os meus alunos, para resolver a base da estequiometria, eu adoto 4 passos. Sempre os mesmos 4 passos. Vou até falar aqui. Primeira coisa, não pode esquecer de fazer balanceamento, mas sempre tem que estar balanceado. Né? Desculpa, não pode esquecer de fazer balanceamento, mas muitas vezes já vem balanceado a reação química. Então, balanceamento, primeiro passo, que às vezes já vem. Segundo passo, pegar a informação da molécula que ele deu, então ele fala, com 6 gramas de gás carbônico, vamos fingir que é uma reação de fotossíntese, com 6 gramas de gás carbônico. Então ele me deu a informação do gás carbônico. Quanto de carboidrato C6H12O6 eu produzo? Tá. Então vocês vão pegar essa informação da molécula que ele deu essa informação a mais e transformar para mol. Sempre transformar para mol. E aí tem sempre o mesmo passo. Faz uma tabelinha ali, transforma para mol. Então 6 gramas, quanto tem em mol? Esse é o segundo passo. Terceiro passo, ver na molécula agora que ele pede, vamos supor que ele pede o carboidrato, quantos mols vão ser produzidos. Então eu tenho tantos mols de gás carbônico, eu vou ver quantos mols eu vou produzir de carboidrato, de C6H12O6, ou glicose, né? Descobrir quantos mols de glicose o exercício passa, às vezes já é resposta, às vezes eu preciso do quarto passo, transformar essa informação em mol, geralmente para grama ou para litro, geralmente para grama. O segundo passo e o quarto passo são idênticos, só que é invertido. Gente, é sempre assim. Se vocês entenderem isso, e eu escrevo ainda para os alunos, faça esse passo, faça esse passo, faça esse passo. Treina 10 exercícios desses para você ver. Só 10. Vocês vão entender. Ó, vou localizar aqui, passar para. Esses são os exercícios base. Alguns vestibulares param aí. Alguns vestibulares dão alguma coisa mais difícil, às vezes de interpretação também. Mas mesmo dessa estrutura que eu estou falando, não precisa interpretar tanto, não. Você precisa só fazer esses 4 passos. Fazendo esses 4 passos, aprendendo, gente, metade das questões que caem em vestibular vocês já aprenderam.
já aprendeu a fazer, e sempre a mesma lorota. Pode ser o texto que for, a reação química que for, uma história qualquer que for, que eu também nunca tenha escutado. Se o seu professor faz exatamente isso várias vezes em sala, vocês vão pegar. Mas cada hora ele faz de uma forma diferente, não vai pegar. Tá? Que mais? Sobre isso aqui que eu anotei. Acho que de estequiometria era isso, né? Ter sempre um mesmo método de começar e estruturar, acho que esse é o melhor caminho para vocês, tá? Saber, né? E aí um outro assunto que para todos os vestibulares vocês precisam fazer isso, mas cursinhos e colégios para os vestibulares que a gente quer, a gente no meu curso, que são as particulares de medicina, cursinhos e colégios não fazem isso, tá? Eu ouvi dizer que em São Paulo tem um cursinho que pega uma revisão específica para o Einstein, por exemplo, em determinada época do ano no final. Mas ele passa o ano inteiro falando de vários vestibulares, principalmente USP, Unesp, né, ou Enem, e aí ele faz uma revisão no final. Então, cursinhos e colégios, gente, não vão fazer essa análise de qual conteúdo você precisa estudar para aquele seu vestibular. Tá? Isso precisa saber. Isso não é uma técnica, não é. Vocês são jovens, e a internet também para vocês é diferente para mim, por exemplo. Eu sigo muita gente que faz concurso de juiz, por exemplo. Né? Pessoal concurseiro que a gente chama de concursos de elite, de tribunal, esses concursos que são super difíceis de passar. Comecem a seguir, isso é uma dica boa, tá? Faz o algoritmo aí do seu Instagram, TikTok, trazer essas coisas para vocês. Pesquisa umas 2, 3 vezes. O TikTok aprende com uma vez. O Instagram tá assim também. Esse último mês eu tô percebendo muito. Pesquisa uma vez. Como passar em concurso. E aí vai começar a aparecer. O pessoal falando, tem um professor muito bom, nunca lembro o nome dele, mas eu sigo ele. Ele é muito bom. Ele virou professor depois que passou e aí criou lá uma estrutura de cursinho dele lá para vender aula. Enfim, muito bom. Eu faria o dele, pelo que ele me fala. Olha, teve uma vez, uma história, eu vou contar rápido essa história que é dele, né? Não é nem minha. Que eu fazia muitos exercícios. Aí virei para um amigo meu e falei: quantos exercícios você fez? Eu fiz 1000. Aí o amigo dele virou e falou: eu fiz 100. Ele falou: opa, e aí? Caramba. Aí ele viu, o amigo passou. Aí ele falou: cara, como é que você fez 100? Eu fiz 1000 e você passou e eu não passei? Porque os 100 que ele tinha feito, é mais ou menos assim a história, foram 100 exercícios sem especificidade para aquele concurso exatamente. E os 100 que ele fez, ele fez. Os 1000, né? Os 1000 que ele fez, só fez. Esse colega já estava num nível de entender como ganhar o jogo, né? Entender como passar, em outro nível, que não é nem tão complexo, mas quem nunca ouviu, ele fez 100. 100 exatamente daquela prova que ele ia fazer. Então ele já estava muito mais direcionado. E desses 100 exercícios que ele fez, ele errou 70. Ele errou, não, desculpa. Ele acertou 70, o número um pouco importa. Dos 30 que ele errou, ele foi aprender. Tem que aprender. Tem que aprender. Ah, mas é muito difícil. Aí entra a questão. É muito difícil para você. Mas tem que aprender. E não é possível que seja muito difícil na segunda vez, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Porque vale muito mais você fazer esse 100 que cai na prova, aprendendo a fazer os 100, do que fazer 1000 daquele mesmo assunto da prova, mas que não é tão específico para a prova, e piorou. Daqueles 1000, você acerta 700, os 300 você não sabe fazer. Os 70% você soube fazer, e você vai errar 30% da prova. Entendem essa lógica, gente? Isso vai passando o ano e vocês não aplicam. Vocês não aplicam, vocês não fazem isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Tá. Qualquer pessoa pode fazer isso. Só que tem que ter uma organização. Tem que acreditar que essa estrutura de estudo, essa metodologia é importante. E parar de outras coisas, porque se você tiver num cursinho ou num colégio, o cursinho ou colégio vai te sobrecarregar de conteúdos, não vai dar tempo se você for seguir os conteúdos,
Todo aluno me fala isso. Essa mesma aluna que eu conversei agora falou isso. Um aluno que eu entrevistei, tá nas redes sociais também a entrevista com ele falou isso. Ele falou exatamente assim, você sempre vai ficar para trás, porque não dá conta. E aí você se sente frustrado, você se sente mal, fica para trás, e aí fica correndo atrás, e se sentindo mal, e correndo atrás, porque cada hora é um conteúdo novo, aquele conteúdo você foi largando lá para trás, não aprendeu, você não aprendeu o conteúdo que foi para trás, não consegue acompanhar o conteúdo que vem pela frente, é frustração na certa, e infelizmente reprovação, não na certa, né, mas a chance de reprovação ou de não conseguir ali o que você quer é grande. Então tem que ter sabedoria, entender que essa estrutura é super importante de você saber o que cai na prova e realmente aprender aquilo que cai na prova e método para seguir isso. Então, tal dia, eu não preciso estudar o que o cursinho está me passando. Eu vou parar, dane-se o que o cursinho está passando. Até porque o que eu estou vendo aqui, ó, no cursinho, não está caindo na prova. Então, deixa. Respira, fala, hoje, cursinho, hoje você não vai me ajudar. Amanhã é um conteúdo que cai, que eu tenho dúvida, cursinho, vem aqui. Pelo amor de Deus, vou assistir essa aula e vou fazer tudo que eu puder. Então, vocês têm que ter esse jogo. E, gente, para jovens, é muito difícil ter essa noção, tá? Muitas vezes vocês vão ter depois de levar algum tombo aí nos estudos para aprender. Eu também passei por isso, tá? Também passei por isso. Sobre os conteúdos principais eu já falei. Hoje eu não quero me exceder tanto. Nas outras que eu gravei eu falei muito. E acabou que ficou longo aí. Achei que ficou longo para vocês. Ordem... não vou falar sobre isso. Já falei. Isso é importante. Isso é interessante. Pessoal, meu curso, eu trabalho biologia e química, né? Então eu sou biólogo de formação, há muitos anos eu dou aula de biologia e química, e especializado e focado em vestibular, né? Ensino médio, vestibular, enfim. E aí, estudando os vestibulares, coisa que aí o tempo me permitiu, né? A gente tem mais tempo. Então, eu vou estudando os vestibulares, às vezes fazia as provas junto com os alunos, pagava, ia fazer, sofria lá junto com vocês, para ver como que era o dia, fazer questão de história, geografia, fazer as questões tudinho lá, tá? A minha ideia não era passar, a minha ideia era entender a prova, para tentar entrar mais na cabeça de vocês e na cabeça da banca também, tá? Beleza. Eu estudo vestibular. Estudando vestibular, o que eu percebi quando a gente compara biologia com química? É muito mais regular, que termo que eu usei aqui? Previsível. A prova de química é muito mais previsível do que uma prova de biologia. E é sempre assim, gente. Então, os conteúdos que são cobrados ao longo dos anos em cada prova, eles são muito mais repetitivos do que uma prova de biologia, que varia um pouquinho mais. Tem um padrão, mas tem uma brecha maior ali para surgir algumas novidades. A de química é mais previsível do que a de biologia. Então, isso é importante vocês saberem, porque aqueles assuntos principais, e aqui eu já falei 3, orgânica, cálculos químicos, envolvendo estequiometria também, e soluções, cai muito, muito em todas as provas, tá? É muito previsível, vai cair uma questão, se você não souber esses 3 assuntos, alguma questão você vai perder ali. Então, a previsibilidade é muito maior em química, e aí tá algumas das diferenças de estudar química e biologia. Então, biologia você precisa dar conta de mais conteúdos, porque a chance dele cair aumenta, tá? A biologia é mais leitura e exercícios, a química, por ter a parte matemática, tem que fazer muito exercício, os exercícios demoram mais, tá? Então, tem essas diferenças também, tá? Então, a química é mais previsível do que a prova de biologia, por exemplo, tá? Erros, né, algumas dificuldades matemáticas impedem a evolução em química, obviamente, né? Mas o que eu percebo também, às vezes, o aluno não para entender que o erro pode estar na matemática, na potência, por exemplo. Então, ele não chega lá no gabarito, não porque não entendeu fazer a questão que envolva cálculos, mas porque errou um sinalzinho.
errou uma potência. Então, muitas vezes, se o aluno percebe que o erro está na matemática, eu não sei a matemática, mas, gente, tem não saber a matemática do 7º ano, tem não saber o conteúdo de matemática atual, são coisas diferentes também. Porque, às vezes, lá, a base matemática, multiplicar as expressões numéricas, as funções ali de resolver as contas ali, as equações, vocês sabem. E aí vocês estão errando a matemática atual. Mas se vocês sabem o 7º ano da matemática, vocês são bons, tabuada, essas coisas todas, isso que vai ajudar na química, não a matemática atual. Eu não preciso saber geometria analítica para responder uma questão de química, mas eu preciso saber potenciação, radiciação. Radiciação é raro, né, na química. Então, muitas vezes vocês ainda não perceberam onde está a dificuldade de vocês. Então, às vezes, para um aluno que está com muita dificuldade, vale a pena, e eu recomendo e aí indico, passar exercícios iniciais para retomar aqueles conceitos de potência, para vocês não perderem ponto na química, tá? Se o aluno percebe isso, para aí de vez em quando, uma vez na semana, uma horinha na semana, faz exercícios iniciais de matemática, que óbvio vai ajudar na química e também na matemática, tá? Então, prestem atenção nisso, porque é bem, bem importante. Obviamente que vocês sabem disso, mas sabendo, uma coisa é saber, outra coisa é encontrar onde pode melhorar. E aí são caminhos diferentes, tá? São observações diferentes. E aí encontrou, aí é o terceiro passo, como melhorar. E aí executar o como melhorar, tá? Mas eu não tenho tempo, porque tem muito conteúdo. Se vocês não pararem, pensarem nisso, vocês vão ficar correndo errado e vão correr para o lugar errado. Isso precisa ser analisado. Os professores de vocês podem ajudar. No meu curso eu quero ajudar e ajudo meus alunos. É por isso, gente, que qualquer profissão que queira atingir um alto nível, obviamente vão pegar atletas aqui, o que eles têm? Técnicos. Para que serve um técnico? Porque é uma pessoa um pouco mais experiente, para observar o que você não está observando e para te direcionar para aquilo que você precisa fazer. Mas eu sou um jogador de futebol, eu preciso correr e chutar. Não, mas você está correndo para lá, você precisa correr para cá. Porque se você corre para lá, você vai dar um caminho maior. Mas ali é a direção ao gol. Não, mas a sua posição você precisa correr ali para você levar o zagueiro e deixar lá livre. Quando a bola estiver aqui, você corre para lá, contra o gol, não para lá. O técnico faz isso. O jogador não percebe. Ou um professor, a gente faz isso. Para de correr para cá, vai correr para lá. Para de fazer essa lista inteira de estequiometria, porque o seu nível está um pouquinho antes. Volta 2 dias, estuda, e aí depois você pega essa lista. Tudo bem? Vou dar um exemplo para a gente terminar aqui a aula. E a gente não percebe isso, só percebe depois, tá? Que passa. Uma vez eu fui fazer um curso de programação. Era de C++, era uma linguagem de programação. Uma galera foi, uns amigos que faziam estágio ali e tal. Uma galera foi. Eu fui, me inscrevi e tal. Entrei no curso. Primeiro dia, entendi metade da aula. Segundo dia, entendi 2% da aula. Terceiro, era um curso curtinho, tá? Quarto, quinto dia, falei, meu Deus, gente, vocês estão entendendo? Um tava, outro tava. Falei, por que eu não tô entendendo patavinas, né? O que aconteceu? Por que eles estavam entendendo e eu não? Porque eu, sem pensar, eu me matriculei num curso que precisava ter um conhecimentozinho antes, que era pequenininho, mas eu não tinha esse conhecimento. E como eu não tinha esse conhecimento que era pequenininho, eu não aprendi nada depois. Como eles tinham esse conhecimento, aproveitaram. Então, se, por exemplo, eu passo um exercício de matemática, de cálculos químicos, com reação, hoje vamos fazer a lista lá, reação em excesso, ou reagente em excesso, reagente limitante, perdão. Só que você não está sabendo ainda antes, você vai ficar doido, falar, meu Deus, como é que eu tenho que aprender isso? Não faça. Aí vocês precisam de alguém próximo para falar, você volta, não tem problema voltar, aprende isso, semana que vem você vai saber. Tudo bem, pessoal? Então, a aula de hoje era sobre isso, para vocês pensarem sobre isso. Quanto mais eu converso com os alunos, eu vejo que vocês não pensam sobre isso. É natural
É natural da idade, é natural do início de estudos para um objetivo maior, que é um vestibular. Então, pensem sobre isso, que vocês vão economizar tempo, atingir objetivos muito maiores e aí estarem no caminho da aprovação. Qualquer dúvida, pessoal, me mandem, comentem aqui, provavelmente esteja no YouTube ou dentro da plataforma do meu curso. Conversem comigo, me mandem dúvidas. Não entendeu alguma coisa ou precisa de uma explicação diferente ali dessas propostas que eu passei para vocês para estudarem química, entre em contato comigo que eu vou responder. Por hoje é isso.